Podem sentar, irmãos. Podem sentar. Desde o domingo passado, nós estamos olhando para as Escrituras e vendo claramente alguns atributos do Deus a quem servimos, do Deus a quem adoramos. Uma das mensagens mais contundentes nas Escrituras em relação a procurarmos conhecer o ser de Deus, quem é esse Deus que adoramos, que servimos, que professamos a nossa fé, a nossa confiança, é o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, que ele diz: conheçamos, quem souber, complete comigo, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o nosso objetivo, porque quanto mais conhecemos o Deus a quem servimos e adoramos, mais confiamos, mais entregamos a nossa vida no sentido de, propriamente, de confiar, de esperar, de saber que esse Deus, Ele possui atributos que somente a Ele pertencem. Antes de abrirmos no primeiro texto, eu quero citar aqui duas palavras de irmãos nossos do passado. Um é o teólogo puritano, ou melhor, um teólogo chamado Bavinck, muito conhecido, um teólogo holandês. Ele fala sobre a doutrina chamada da imutabilidade de Deus. É o que nós vamos ver hoje à noite. O Deus a quem servimos, o Deus que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus que não muda. E este irmão nosso disse assim: a doutrina da imutabilidade de Deus é da mais relevante importância para os cristãos. O contraste entre ser e vir a ser denota a diferença entre o Criador e a criação. Toda a criação, diz Bavinck, está continuamente vindo a ser. Ela é mutável, buscando repouso e satisfação em Deus, pois somente o Senhor é puro ser e não criatura que veio a ser. Olha que maravilha, gente. Toda a criação, ela é mutável, ela sofre mudanças, porque ela depende tanto de informações internas. Eu agora falo da criação, a nossa criação, nós, como também das coisas externas. Nós somos mutáveis, mas Deus não. Deus é o único que pode dizer e disse: eu sou. Todos nós estamos. Eu estou pastor da Sexta Igreja, porque pode ser que daqui a 2 anos eu não seja mais. Você hoje está no seu trabalho, pode ser que amanhã você não esteja. Eu me lembro de um articulador político da minha cidade, chamado Alessandro, um amigo particular, e ele era um articulador político, e até hoje trabalha na área da política, lá em Cabo Frio, e ele uma vez foi conversar com um vereador da cidade, e eu não sei qual foi o assunto pertinente, mas eu sei que ele chegou e ele disse assim: senhor vereador, o senhor está vereador. E na eleição seguinte, esse vereador não foi reeleito. O único que pode dizer eu sou é o Deus que servimos e adoramos. E nessa mesma linha, um teólogo agora mais recente, mais novo, inclusive a classe aí, Cristão e a Política, está usando um livro como base, o Wayne Grudem, ele diz assim: nossa fé, esperança e conhecimento dependem, em última análise, de um ser infinitamente digno de confiança. E este ser chamamos de Deus, pois o mesmo é eternamente imutável em seu ser, em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Ou seja, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso conhecimento está pautado num Deus que não muda. O nosso Deus não é um Deus, eu estou agora colocando um Deus, letra minúscula, um Deus camaleão, que muda de cor
que é mutável constantemente, não. O Deus em quem colocamos e depositamos a nossa vida é um Deus imutável. Vamos abrir a palavra dele na carta de Tiago, no capítulo 1, verso de número 17. Tiago, capítulo 1, verso de número 17. Vocês podem me ajudar na leitura deste verso? Vamos lá? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ore agora, curve a tua cabeça. Peça que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao teu coração nessa noite, a ponto de você sair daqui glorificando esse Deus, o adorando por essa sua perfeição, confiando mais, muito mais nele. Senhor, precisamos, necessitamos de, na medida que vamos estudando e conhecendo o Senhor revelado nas Escrituras, cada vez mais confiarmos, Pai, adorarmos mais, nos entregarmos mais e mais. E este também é o nosso propósito nessa noite, Senhor. Eu digo também porque o nosso propósito, estarmos aqui, é para Te louvar e adorar, reconhecer aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, o que o Senhor tem feito em relação à igreja do Senhor, o reino do Senhor que tem sido conhecido em toda a terra. Estamos aqui para Te adorar por aquilo que Tu és, na beleza da Tua santidade, mas estamos também aqui, Senhor, para Te conhecer mais. E o único meio é por meio das Escrituras, da Tua palavra, escrita, inspirada pelo Teu Espírito. E nós Te pedimos que nessa noite seja uma noite em que Tua presença esteja em nosso meio e que, ó Pai, a Tua presença traga grande gozo, satisfação, alegria na Tua presença e em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Tiago, irmãos, então nos diz claramente que o Deus que se revelou por meio de Jesus Cristo, seu Filho, o Deus que entregamos a nossa vida, nele não há nenhuma variação ou mudança alguma. Esta é uma das perfeições divinas que nós temos visto. No domingo à noite nós falamos sobre qual atributo de Deus? Amor. E pela manhã, quem estava aqui? Qual foi o outro atributo que nós falamos? Como? Fala um pouquinho mais alto. Juízo? Hã? Juízo de Deus? Foi por aí, tá? E hoje então nós vamos ver sobre a imutabilidade de Deus. Deus é perfeitamente o mesmo, irmãos. Deus não está sujeito a mudança nenhuma no seu ser, nos seus atributos e nas suas determinações ou na sua vontade. É isso que nós vamos ver. Deus não está sujeito a mudança no seu ser, naquilo que Ele é, nos seus atributos revelados e também na sua determinação ou na sua vontade. E aí, nós vamos ver então essa primeira característica da imutabilidade de Deus. Deus é imutável em sua essência. Deus, entendam, compreendam, Deus não evolui, nem cresce e nem melhora. Deus não evolui,
Deus não cresce e Deus não melhora, porque Ele não pode mudar para melhor, pois Ele é perfeito, e sendo perfeito, Ele não pode mudar para pior. Então, o Deus que você adora, que nós adoramos, que nós servimos, é um Deus que não muda. Ele é o mesmo desde a eternidade. O mundo muda, o mundo está num caos. Apesar que o evolucionismo diz que o mundo está vindo da desordem para a ordem, mas a Bíblia diz que o mundo veio da ordem e cada vez mais na desordem. Contudo, o nosso Deus, Ele não muda. À medida que a sua igreja o adora mais, o conhece mais, Deus não se torna mais perfeito. Ele, desde a eternidade, Ele é o Deus perfeito. Como eu disse, Ele é o único que pode declarar, eu sou. E aí, dentro dessa essência do nosso Deus, que Ele não muda, há uma afirmação categórica de Deus no livro do profeta Malaquias, e nós precisamos ir lá. Não obstante eu ter o texto aqui, mas eu quero que você leia na tua Bíblia, Malaquias capítulo 3, verso de número 6. O último livro do Antigo Testamento, profeta Malaquias, capítulo 3, verso de número 6. O que diz? Porque eu, o Senhor, não mudo. Só até aí, vamos repetir? Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudou em seu poder jamais diminuiu, sua glória jamais desvaneceu. Vocês lembram de Moisés quando subiu no Monte Sinai, ele voltou com o quê? Com um véu no seu rosto, porque a glória de Deus era tão grande que o povo não poderia olhar nem para Moisés, porque esteve diante da glória de Deus. Mas lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo diz que a glória do rosto de Moisés, a glória de Deus no rosto de Moisés já havia desvanecido, já tinha saído, e ele permanecia ainda com véu. O homem é assim, o homem sofre mudanças. Nós percebemos isso na nossa caminhada com o Senhor. Quantas vezes nós estamos caminhando mais próximos, mais perto, mais dependentes. E aí, às vezes, ao longo da caminhada, nós vamos nos tornando como que autônomos, como se não precisássemos de Deus, como se Deus não existisse, como o reverendo Charles muitas vezes desse púlpito disse, que quando nós pecamos é um surto de ateísmo, é não levarmos em consideração que Deus está ao nosso lado, que na verdade Deus está em nós por meio do seu Espírito. Nós mudamos, mas Deus não muda. Assim como Ele era, Ele continua sendo. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, ele consegue captar muito bem essa imutabilidade na essência de Deus. Ele diz, Jesus Cristo ontem, hoje e será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo. O Pai é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, irmãos. Portanto, isso deve trazer um grande consolo, um grande encorajamento ao nosso coração. O Deus que te chamou, o Deus que você serve, o Deus que você entregou a sua vida, é um Deus que não muda. Como eu disse e eu repito, nós homens estamos constantemente mudando, assumindo compromisso, e desfazendo compromissos. Mas Deus não. Deus não muda. É por isso que cremos numa outra doutrina, a doutrina da eleição, que uma vez salvos, salvos para sempre. Ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus, porque Deus não muda. Se Ele te escolheu, você estará seguro em suas mãos eternamente. Glória a Deus por isso.
A segunda característica da imutabilidade de Deus é que Deus não muda em seus atributos. O que é atributos, como nós temos falado? Exemplo, poder, sabedoria, santidade, na veracidade, na sua onisciência, onipotência. Não há mudanças nos atributos de Deus. Eu até fiquei pensando em nós, como que nós mudamos em nossos atributos. Eu já disse aqui para alguns que eu era tão magro, que eu tinha uma cadernetinha, daquelas antigas, de arame, pequenininha, e um dos alvos pessoais que eu tinha era engordar. É sério, porque eu tinha vergonha de tão magro que eu era. Por que eu estou dando esse exemplo? Não é para fazê-los rir. Eu estou dando esse exemplo porque o meu biotipo mudou completamente. Nós mudamos. Hoje eu me vejo de vez em quando, eu creio que com você também é no espelho, eu falo assim, meu Deus, cheguei aos 40 anos, já começando cabelos brancos. Algumas coisas eu já não consigo mais fazer, apesar que a mente, às vezes, eu penso que dá para fazer, mas não dá. O meu biotipo mudou, a minha característica mudou. Às vezes a ansiedade de ter algo, hoje já me faz mais ponderado. Ou talvez, e por outro lado, me faça mais estressado. Mas olha a diferença do Deus, irmãos, que adoramos. Em seus atributos, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Todos os atributos de Deus que existem antes do universo ser chamado à existência, são precisamente o mesmo e permanecerão assim para sempre. Olha o que o salmista narrou cantando no Salmo de número 100, verso número 5. Por favor, Salmo 100, verso 5. Abra comigo. Salmo 100, verso 5. Vamos lá, todos juntos? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Olha aí, dois atributos de Deus, misericórdia e fidelidade. E estes atributos, diz o salmista, que duram um momento só. É isso? Duram para sempre. É de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, a misericórdia de Deus dura para sempre. Aí você pode falar, e daí, pastor? E daí, naquele dia mau que nós vivemos? Saiba de uma coisa, que a misericórdia de Deus se renova sobre a sua vida. Tem dias que nós pensamos assim, parece que Deus não está nos vendo. Ou parece que Deus está focado em outro irmão meu, em outra família, mas não a minha. Isso não é verdade, irmãos. Porque o nosso Deus não muda nos seus atributos. Sabe aquele poder que te resgatou, eu repito, das trevas para a luz? É o mesmo poder que opera na sua vida, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que opera em nós. Glória a Deus por isso. Aleluia. Isso dá confiança, irmãos. Isso dá encorajamento na caminhada. Isso nos dá força para entendermos que não estamos sozinhos, lançados à nossa própria sorte. Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é gracioso e a sua graça permanece para sempre. Deus é poderoso e o seu poder permanece para sempre. Deus é onisciente e Ele sabe de todas as coisas, início, meio e fim. Deus é onipresente. E Ele sabe, Ele está ao nosso lado, e Ele estava ao nosso lado quando fatos aconteceram que marcam a nossa vida até hoje. Deus estava presente. Quantas vezes talvez não conseguimos expressar, mas dentro de nós falamos, onde está Deus? Onde está Deus? Salmistas, Davi, os filhos de Coré ou Corá, do Salmo 77,
deixa eu só relembrar o nome dele, Asaf, quantos salmos os salmistas acharam: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Quantos expressaram, quantos, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz que as tribulações foram tantas, que foram além das suas forças. São expressões que declaramos, mas que a grande verdade, que o nosso Deus, Ele continua o mesmo operando na gente. Os seus atributos, Ele não muda. A terceira característica da imutabilidade de Deus é que a vontade de Deus também não muda. A sua vontade nunca muda. Aí, se você está bem atento, se você está prestando atenção, e se tua mente está trabalhando dentro do que nós estamos falando, talvez você possa pensar assim: pastor, calma aí, o ser de Deus não muda, os atributos de Deus não mudam, agora, a vontade de Deus não muda, pastor. Eu tenho alguns textos na minha mente complicados, como, por exemplo, eu fiz igual Paulo na diátribe, já me adiantando a questionamentos. Como Gênesis 6,6, que diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E aí, pastor, a vontade de Deus, será que não muda? Se você pega lá a eleição do rei Saul, que Deus também se arrepende de ter colocado Saul como rei. E aí, a vontade de Deus muda ou não muda? Nesta questão aí, muda ou não muda? Não muda, irmãos. Eu vou dizer biblicamente por quê. 2 textos. Um está em Números 23, 19. Abra, por favor. Números 23, 19. E agora marca com teu dedo aí Números e vai até Josué, ou melhor, 1 Samuel 15, 29. Números 23, 19. Números 23, 19. E depois, primeiro livro do profeta Samuel 15, 29. Se você gosta de fazer isso, marca esses textos na tua Bíblia. Relembre eles durante a semana. Vamos lá em Números 23, 19. O que diz todos juntos? Vamos lá? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você já se arrependeu aqui de coisas que você fez? Eu poderia levantar as duas mãos, como eu estou marcando com uma aqui o outro texto, não dá, mas quantas coisas eu já fiz e me arrependi. Só que Deus não. Nunca. Nunca. Agora vamos lá em 1 Samuel 15, verso de número 29, o que diz? Todos juntos. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deus é imutável em sua vontade, em seus propósitos, em seus desígnios. Deus nunca mudou e não mudará. Mas, pastor, como entra então Gênesis 6, 6, que diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra? Como entender que Deus se arrependeu de ter colocado Saul no reino de Israel? Como que Deus se arrependeu de ter destruído Nínive? Quando falou para Jonas chegar até Nínive e dizer: Nínive será destruída. Por que Deus não destruiu? 2 razões, irmãos. Com relação a Nínive, vamos de trás para frente. Não foi Deus que mudou. Foram os moradores de Nínive que mudaram. Eles se arrependeram dos seus pecados, a ponto até dos animais jejuarem. Porque o decreto do rei foi: nem animais coloquem comida e água para beber, e comida para comer.
o povo se arrependeu e Deus perdoou os ninivitas. Tanto que Jonas ficou desgostoso. Não foi Deus que mudou, foi o povo que mudou. Tanto que temos estudado aí nos grupos familiares um livro do Sproul sobre oração. A oração muda Deus, e nós temos aprendido que a oração não muda Deus. As nossas orações não mudam Deus. O que muda são os nossos corações. Segundo, ao que nós chamamos na teologia de antropomorfismo. Que palavrão é esse? É Deus como se colocando dentro de uma figura humana para que a nossa mente caída, a nossa mente limitada, venhamos compreender as coisas. Mas não significa que Deus tenha se arrependido como nós nos arrependemos. Deus é imutável em sua vontade. A sua vontade nunca muda, irmãos. Nunca muda. E eu repito, quando Ele estabelece então uma mudança em seu procedimento para com os homens, descreve a sua linha de conduta em termos não de se arrepender, mas dos seus desígnios serem cumpridos. Não vamos confundir imutabilidade com imobilidade. Deus não está parado, Deus age. Eu me lembro, o reverendo Hermes tem uma vez, ele disse algo que até hoje isso mudou a minha oração. Ele disse que ele não ora pedindo para Deus intervir, porque a ideia é Deus vindo de fora e entrando para agir. É como se esta Bíblia estivesse por cair e Deus viesse de fora na ideia de um Superman e segura a Bíblia e retorna para o púlpito para que ela não caia. Mas ele ora dizendo: Deus, que o Senhor esteja agindo numa situação. Porque Deus está, na verdade, se mobilizando, se envolvendo com a sua criação, com o seu povo, com os homens. Deus não muda em sua vontade. Concluindo, irmãos, eu queria tirar algumas aplicações aqui, práticas para a nossa vida. E dentro destas conclusões práticas, eu penso que compreendermos que o Deus que servimos, Ele não muda em seu ser, em seus atributos, em sua vontade. Aqui há uma firme consolação para a gente como povo de Deus. Não se pode confiar na natureza humana, mas em Deus sim. Por mais inconstantes que eu seja, que nós sejamos, os nossos amigos, os nossos familiares, o nosso Deus, como eu disse, tenho aqui reiterado, Ele não muda. Se Ele mudasse como nós, se quiséssemos uma coisa hoje e outra amanhã, como nós queremos, se fosse controlado por caprichos, a pergunta é: quem poderia confiar nesse Deus? Quem poderia? Eu não confiaria num Deus assim. Que precisa, para ser o meu Deus, precisa de caprichos humanos. Precisa que a gente entenda a sua vontade hoje e amanhã talvez não seja a mesma. Ou que mudasse constantemente. Quem poderia confiar num Deus assim? Eu me recordo, na minha pré-adolescência, eu morei um tempo, na época que a escola estadual vivia muito em greve, hoje também, né? E aí eu me lembro de uma tia, irmã da minha mãe, ela era espírita e gostava da parte mais baixa do espiritismo, que a gente chama de macumba. E ela fazia algumas obras de feitiçaria dentro da casa dela, para pessoas que a procurava, pessoas, até mesmo vizinhos, inimigos que ela tinha. E eu me lembro uma vez, quando ali um demônio se manifestou, eu estava nesse dia na casa,
E aí, esse demônio, falando por boca da minha tia, querendo coisas para que pudesse ser oferecido, para que esse Deus viesse, esse demônio fizesse algum favor, essa entidade algum favor, suposto favor para minha tia. E na época, adolescente, pré-adolescente, pequeno, eu perguntava ao meu primo, e depois disso vem o quê? Depois disso, curioso. Mas o que me marcou era que aquela entidade que incorporou no corpo da minha tia, sempre querendo algo para poder servir, supostamente, a minha tia. O Deus único não. O Deus verdadeiro não, irmãos. Nós podemos ter consolo, porque seu propósito, sua vontade é firme, porque a sua palavra é segura. A palavra de Deus é fiel. Ela é fiel. Há então, irmãos, nessa doutrina, um forte consolo para o nosso coração. Está aí, a boa parte dos jovens estão lá em cima, adolescentes. Quantas vezes nossos amigos mudam, não é verdade? Quantas vezes nossos colegas mudam? Mas nosso Deus não. Nosso Deus não. Há também aqui, irmãos, algo importante. Aqui, pois, está, como disse Moisés, aqui, pois, está uma rocha. E essa ideia de uma rocha, que o nosso Deus é uma rocha, é porque não muda, é firme. Na imutabilidade de Deus, podemos firmar nossos pés, enquanto tudo ao nosso redor pode mudar. A permanência do caráter de Deus garante o cumprimento das suas promessas. Deus é uma rocha em quem podemos firmar os nossos passos e saber, pode o mundo se abalar, pode o mundo ao meu redor se desabar, cair tudo, mas eu estou firmado numa rocha. Uma das expressões que eu amo do profeta Naum está no capítulo 1, verso 7, quando ele diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, é rocha, e Ele conhece os que firmam os seus passos nessa rocha e confia nele. Olha o que disse o profeta Isaías, capítulo 54, verso 10. Por favor, abra nesse texto. Isaías 54, verso 10. Isaías 54, 10, leiamos. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a minha aliança não será removida, que se compadece de ti. Ô, gente, que bênção é essa, gente? Você sair daqui nessa noite sabendo que você pode estar firmado nessa rocha. Sair daqui nessa noite consolado porque pessoas ao seu redor estão mudando constantemente, mas esse Deus que viemos adorar nessa noite não muda. Que consolo, irmãos. E por fim, há aqui um alerta, há aqui um terror, principalmente se referindo aos ímpios, aqueles que não temem a Deus, aqueles que desafiam, transgridem, não tem interesse por Deus e que vive como se Deus não existisse. Diz um outro irmão nosso, teólogo, A.W. Pink, ele diz, não devem imaginar que, quando no final clamarem a Ele por misericórdia, Ele mudará a sua vontade, revogará a sua palavra e rescindirá as suas ameaças terríveis. Aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, não pensem que quando tudo acabar, quando você morrer ou quando Cristo voltar, Deus vai mudar a sua vontade. Ou você acha que Deus vai revogar a sua palavra e todas as ameaças que você ouviu,
Em vida, é óbvio, Deus vai rescindir isso e vai dizer, pode entrar. Não. Diz o profeta Ezequiel, no capítulo 8, 18, diz assim, porque também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei, diz o Senhor. Ainda que me gritem, Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, me dá mais uma chance. Naquele dia, quando comparecermos diante do tribunal de Deus, se a nossa vida, se a tua vida, se você não se rendeu em vida a Cristo, acabou. O que diz o autor aos Hebreus? Que depois da morte segue o quê? O juízo. E eu encerro com uma palavra de um outro irmão, um puritano do século XVII, chamado Stephen Charnock. Ele diz assim, preste atenção, que pena daquela alma que vive somente para as coisas que perecem. Que pena daquela alma, por alma você pode entender, por vida, por aquele homem, por aquela mulher, que vivem por coisas que somente, coisas que perecem. Coisas perecíveis não podem sustentar nossas almas. Que pena da vida das pessoas que colocam seu coração, seu vigor, os seus melhores dias naquelas coisas que perecem. As coisas que perecem não podem sustentar as nossas almas. Só um Deus imutável pode sustentar a nossa vida. Você pode curvar sua cabeça? Se você já tem Cristo como Senhor da sua vida, você tem o Espírito Santo de Deus, você pode adorá-lo. Você pode dizer, Senhor, que bênção saber que o Senhor é o mesmo. Que bênção saber que estamos no século 21, mas o teu poder não mudou, não diminuiu. O Senhor pode resgatar o meu filho, o Senhor pode resgatar a minha esposa, o meu marido, o Senhor pode transformar a minha família, porque o teu poder é o mesmo. Senhor, que bênção saber que as tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Que bênção saber que a tua graça não tem fim. Que bênção saber que o Senhor é um Deus que ama. Que coisa terrível é colocar o coração em coisas perecíveis, coisas que estão constantemente mudando. Que pena é colocarmos o coração no iPhone 7, no último aparelho eletrônico, porque daqui a 6, 8 meses virá outro novo. Que pena colocar o coração nessas coisas, no último carro da marca X ou Y. Que pena é colocarmos o coração nisso, porque daqui a um ano um outro modelo virá. Que bênção é colocarmos o nosso coração, nossa vida, num Deus imutável. Oh, Jesus maravilhoso, o mesmo antes de todas as coisas, e assim será eternamente. Te adoramos, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é bom saber que, para nossa compreensão, podemos chamá-lo de rocha, rocha inabalável, quem podemos firmar os nossos pés, nos abrigar nos dias maus, também nos dias bons. Como é bom saber, Deus triuno, que a tua vontade permanece para sempre. Que bom saber que os eleitos do Senhor antes da fundação do mundo, eles se renderão a ti, eles virão ao Senhor. Que bom saber que este plano, como que uma janela abrindo um pouquinho uma frecha, nos mostra que de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, muitos virão te adorar.
Vai se cumprir isso, porque Tu és fiel em Tuas promessas, Tu és imutável em Tuas promessas. Que bom saber, Senhor, que Tu estás conosco todos os dias, até a consumação do século. É uma promessa infalível de um Deus imutável. Senhor, às vezes sentimos que estamos sozinhos na luta, na caminhada, Senhor. Mas isso é o nosso coração enganoso, porque, como eu acabei de declarar, Tu estás conosco todos os dias. É palavra de um Deus imutável. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que saiamos aqui, Senhor, desta noite, para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação nesse deserto que se chama mundo, que se chama vida, com essa consciência clara, para Te adorarmos com mais alegria, com mais fervor, com mais devoção, para vivermos mais confiantes. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome hoje e sempre, Pai. Amém, amém, amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Uma das coisas que eu gosto talvez alguns irmãos não gostem, mas eu gosto da espontaneidade. E eu estava pensando no hino, eu estou falando isso porque eu estou pensando no hino, mas eu não estou lembrando o número, eu quero a ajuda de vocês. Refúgio forte é o Senhor, socorro na tribulação. Alguém me ajuda aí? Castelo forte. Oi? Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal. Lembra-se sim, né? Oi? Não. Reverendo Ulisses, cadê? 137? Na minha cabeça 137 era de santidade. Perdão, meu irmão. Isso. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Vamos cantar com alegria a esse Deus imutável. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação, refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor,
eterno, Salvador, auxílio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Que a graça desse Deus triuno, imutável, por meio do Pai, derramando o seu amor, enviando o seu Filho para que por meio dele alcançássemos graça, e derramando o Espírito para nos selar para o dia da promessa, quando Jesus virá nos voltar. Que esta bendita graça desse Deus imutável, este amor e este poder estejam sobre nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.